Olá, povo de Deus, quinta-feira, 7 de dezembro de 2023, Santo Ambrósio, primeira semana do Advento. A nossa reflexão de hoje é a partir de Isaías 26, de 1 a 6, Mateus 7, 21, 24 a 27. Naquele dia cantarão este canto em Judá: uma cidade fortificada é a nossa segurança. O Senhor cercou-a de muros e antemuro. Abria as suas portas para que entre um povo justo, cumpridor da palavra, firme em seu propósito, e tu lhe conservarás a paz, porque confia em ti. Esperai no Senhor por todos os tempos. O Senhor é a rocha eterna. Ele derrubou os que habitam no alto, há de humilhar a cidade orgulhosa, deitando-a por terra, até fazê-la beijar o chão. Hão de pisá-la os pés dos pobres, as passadas dos humildes. Continuamos no texto de Apocalipse de Isaías, que compreende os capítulos de 24 a 27. Texto sempre de difícil datação, mas parece haver um consenso entre os estudiosos da Bíblia que, apesar de estar na secção do primeiro Isaías, ele seja mesmo pós-exílico. O trecho de hoje é continuidade do que lemos ontem, é a celebração da vitória dos pequenos e pobres sobre os babilônicos, os moradores das alturas da cidade inacessível. Aqui o contraponto está entre Jerusalém, cidade dos justos, e Babilônia, terra de gente soberba. Na verdade, o profeta está afirmando que, se Jerusalém seguir realmente os mandamentos do Senhor, ela será forte, porque é habitada por um povo justo, que respeita a fidelidade, que tem caráter firme e conserva a paz, porque tem confiança em Javé. Este é mais um desejo que realidade. Israel já está de volta à sua terra, depois de ter passado pelo cativeiro da Babilônia. E o profeta trata de animar o povo para que não perca a esperança e reconstrua Jerusalém, respeitando a justiça e o direito. Desta maneira, os habitantes da cidade sanguinária serão pisados, estarão debaixo dos pés dos pobres, dos passos dos humildes. Pelo que conhecemos da história, a volta à sua terra depois do exílio não foi nada fácil, pois a terra não havia ficado de todo desabitada. O resto de Israel, que havia ficado, tratou de lavrar a terra e tocar a vida durante os anos que durou o exílio. O povo que ficou não gastou tempo construindo templos e nem se preocupou com a edificação da cidade. Tinha outro foco. Esse projeto em torno de Jerusalém, onde todo Israel se congrega para adorar o Senhor, na verdade, nunca se concretizou. Israel continua longe de ser um povo homogêneo, adorador e construtor da paz tão sonhada. Parece que a beligerância está no sangue deste povo. Atualmente, desde 1948, data da criação do Estado de Israel, passou por enormes vicissitudes, mas nunca reconheceu o direito de outros povos vizinhos, sobretudo dos palestinos. O sociólogo Lejeune Miran relata que hoje a Cisjordânia, a faixa de Gaza e Jerusalém Oriental, se viessem a constituir-se como território de um eventual Estado da Palestina, significariam apenas 20% de toda a terra palestina. Mas nem isso tem sido possível. A mesma ONU que, em 29 de novembro de 1947, dividiu a Palestina e determinou a criação de 2 estados, um árabe e outro judeu, recusa-se a cumprir sua própria decisão. Em 14 de maio de 1948, estabeleceu apenas o Estado de Israel.
Os palestinos, desde a Assembleia Geral de 2011, pediram a sua admissão como Estado-membro, que teria o número 194, mas por pressão dos Estados Unidos e de Israel, que se recusam a aceitar essa resolução, isso não tem ocorrido. Um povo que passou pelo Holocausto durante a Segunda Grande Guerra, onde teve 6 milhões de judeus sacrificados pelos nazistas, poderia ter mais sensibilidade histórica com o povo palestino. Enquanto estivermos subjugados pelo Império Norte-Americano, não há luz no fim do túnel para os palestinos. O Salmo 117, 118, em ressonância à primeira leitura, nos leva a afirmar: é melhor buscar refúgio no Senhor do que pôr no ser humano a esperança. É melhor buscar refúgio no Senhor do que contar com os poderosos deste mundo. Mateus 7, 21, 24 e 27. Disse Jesus aos seus discípulos: nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas os que põem em prática a vontade de meu Pai que está nos céus. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as põe em prática é como um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos deram contra a casa, mas a casa não caiu, porque estava construída sobre a rocha. Por outro lado, quem ouve estas minhas palavras e não as põe em prática é como um homem sem juízo, que construiu sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos sopraram e deram contra a casa, e a casa caiu, e sua ruína foi completa. O evangelho escrito por São Mateus traz nos capítulos 5, 6 e 7 um grande sermão de Jesus sentado na montanha, que começa com as bem-aventuranças. Na verdade, Mateus tenta passar a imagem de Jesus como o novo Moisés, aquele que traz a nova lei, base na nova aliança do povo de Deus. Nos capítulos 5 e 6, tem-se o próprio Jesus fazendo uma revisão da lei dada por Moisés, de forma a levá-la à perfeição. Por isso, no capítulo 5, temos Jesus inúmeras vezes falando: ouvistes que foi dito, eu, porém, vos digo. No capítulo 6, Jesus corrige a maneira de dar esmolas, de jejuar e de orar, e ensina aos seus discípulos a oração do Pai Nosso. Já no capítulo 7, terminando o grande sermão, aparece esse trecho que foi lido hoje, onde Jesus define quem são os verdadeiros discípulos. Estes são os que ouvem a palavra de Deus e a colocam em prática. Como era de seu costume, Jesus conta uma pequena história para levar seus ouvintes a distinguirem o homem prudente do homem que não tem juízo. O prudente é aquele que construiu sua casa sobre a rocha, capaz de suportar toda a tempestade. O sem juízo construiu sua casa sobre a areia, que não resiste à primeira ventania. Ora, a rocha é o próprio Jesus, é a sua palavra, que funciona como cimento sólido, que dá estrutura à casa e à vida do verdadeiro discípulo de Jesus. A areia são todas as coisas que substituem Deus na vida da pessoa. Celebramos hoje Santo Ambrósio, nascido no século IV, antes de ser bispo de Milão, foi prefeito de pequenas localidades, onde se destacou por sua imensa capacidade de administrar conflitos. Conta-se que ele não era nem batizado quando, numa assembleia popular, foi escolhido pelo povo para ser bispo.
O Papa Dámaso aceitou a indicação popular e o introduziu na fé cristã e o fez bispo. Era excelente orador e provocou a conversão do grande Santo Agostinho. Um beijo no seu coração.